E agora eu chamo a doutora Úrsula Guirro, que é médica anestesiologia, com área de atuação em dor e em medicina paliativa. Tem pós-doutorado em bioética, mestrado e doutorado em medicina pela UFPR, pós-graduação em direito médico, em medicina paliativa e em dor, MBA em gestão em saúde, pós-graduanda em medicina legal e perícia médica, na USP. Atualmente é professora adjunta no nosso curso de medicina aqui da UFPR, membro da Câmara Técnica de Medicina Paliativa do CFM, Head de Educação no Palicurso. Obrigada, Úrsula. Com você. Eu que agradeço o convite. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Perfeito. Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Eu fico muito feliz de ver uma plateia tão cheia para cuidados paliativos, porque não é o que a gente vê quando a gente vai para eventos fora dos cuidados paliativos. Então, eu vou tentar me comportar aqui, mas assim, eu tendo a ser assim mais informal, tá bom? Então, me trouxeram essa temática de bioética em cuidados paliativos, que, para mim, isso é tão importante e tão cara, né? Eu sou obrigada a colocar que eu não tenho conflito de interesses, então, assim, estou colocando, tá bom? Mas é mentira. Primeiro, porque eu sou anestesista e eu tenho medo de agulha. Talvez por isso que eu fiz anestésio, né? Segundo, que eu vou voltar que nem uma assombração se vocês não discutirem comigo o processo de tomada de decisão, se algum dia, por acaso, eu precisar fazer diálise. Tá bom? Então, é mentira que eu não tenho conflito de interesse. Tá? Bom, qual que é a temática, então, que eu queria tentar trazer para vocês? E terceiro, meu terceiro conflito de interesse é que eu também não estou afim de ir para a cadeia, e eu acho que vocês também não. Né? Então, eu vou replicar uma fala que eu ouvi no meu processo de formação, é que, assim, não usem o santo nome dos cuidados paliativos para justificar algumas condutas que são da ordem dos valores de vocês. Ou seja, eu vou tirar tudo, vou deixar o paciente morrer lá no fundinho da enfermaria e eu vou chamar isso de cuidados paliativos. Porque isso não são cuidados paliativos. Cuidados paliativos é o cuidado para a pessoa adoecida. E eu tento tentar me vigiar essa palavra e não falar paciente. E eu não vou soltar borboletas, eu não vou ser romântica aqui, não. Mas é o cuidado de quem está doente e quem mais precisa de vocês, numa hora de extrema necessidade e vulnerabilidade. Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Eu não sou nefrologista, como já deu para entender, mas eu fiz um ensaio em cima da nefrologia, pensando o que poderiam ser os principais problemas. E ontem ainda eu troquei uma figurinha com o Jote, né? Jote, me fala os principais problemas para ver se eu estou sintonizada com vocês, se eu não estou fazendo uma viagem muito grande das questões bioéticas, e eu acho que eu não viajei tanto assim, mas se eu viajar, por favor, me sintonizem de volta, né? Bom, eu queria colocar uma diferença entre ética e moral, e eu não vou ser chata aqui, tá? Eu brinco que a bioética às vezes vira biochata, né? Ela não pode ficar biochata. Mas, assim, para trazer para o mundo real, para o contexto, para vocês talvez saírem daqui hoje à tarde e começarem a entender algumas idiosincrasias, aquelas coisas esquisitas que a gente vive no dia a dia, né? E coloca, às vezes, em algumas contas. Ética é científico. Tá? Então, ética é ciência, ética é do mundo da teoria, ela é objetiva, ela vai ser um conjunto de regras. Tá? Então, não existe a minha ética, a não ser que a gente queira dividir assim, um espaço com Sócrates e com algumas outras pessoas. Eu, pessoalmente, acho que não estou capacitada para tanto. Mas a gente pode falar muito da minha moral, talvez. A moral assim, é quando eu pego aquele conjunto de regras todos e coloco nas nossas questões do dia a dia. E vou colocar isso num contexto do mundo muito prático, de costumes e prática. Então, aquilo quando eu decido com o paciente, quando eu entendo que isso faz sentido ou não faz sentido diante daquela história que aquela pessoa e aquela família que porta uma pessoa adoecida está trazendo, isso é do conjunto da moralidade. Tá? Então, talvez exista muito mais assim, olha, o que eu estou entendendo é a minha moralidade. Tá? E não adianta a gente dar palestrinha para falar sejamos morais. A gente traz um conjunto de regras que faz parte da nossa cultura. Então, aquilo que contaram para a gente está replicando, a gente está carimbando no dia a dia coisas muito parecidas. E, por meio do nosso desenvolvimento moral, por meio do nosso estudo, por meio de bons exemplos, talvez a gente se reconstrua de uma maneira com mais moralidade. Mas, como nem todo mundo é moral, nem todo mundo viveu num mundo cheio de valores, a gente precisa da lei. Então, assim, para lembrar aqueles que talvez queiram sair um caminho assim, meio diferentão, né? Aí tem a lei. Então, para evitar da gente ir para a cadeia, ainda existe a lei. Então, deu para entender a diferença de ética e de moralidade? Ética é ciência. Tá? Ética vem dos gregos, ética vem de um outro contexto. E moralidade é aquilo que é concreto, é do dia a dia. É a gente não mata ninguém. Tá? É entender que isso não faz sentido. Tá? E aí eu queria trazer a parte do conflito de valores, porque eu acho que é aqui que a gente mora no final da história. Onde que está o nosso problema? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu sei que eu não devo. Ou às vezes me mandam fazer alguma coisa porque eu devo, mas eu não estou afim.
Já aconteceu isso, não aconteceu com todo mundo? Então, os conflitos bioéticos ou éticos, né, eles vão começar a acontecer quando a gente está falando, eu não posso fazer alguma coisa, mas eu queria fazer, mas me falaram que eu não devo. Então, se você pensar em uma situação muito simples, do tipo, eu quero, eu devo e eu posso, provavelmente isso é ético, isso é moral, isso não vai levar vocês para a cadeia. Mas eu tenho que sintonizar se quem está recebendo aquela minha ação também quer, também pode, e também aceita receber aquilo tudo que a gente está fazendo. Então, essas perguntinhas são muito básicas, né? Quero, posso e devo. Se a gente estiver alinhado com isso tudo aqui, tende a caminhar num sentido muito mais tranquilo, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês são evidências, e eu não vou cantar, que fique muito claro, mas são evidências científicas, ou seja, é trazer para vocês uma coisa muito aterrada no mundo real, ou seja, para sair daqui hoje falando, legal, eu posso ou não posso fazer isso daqui quando eu estou com um paciente, um renal crônico muito grave, vou dialisar ou não vou dialisar? É uma injúria renal aguda? É um octogenário? Ok, eu acho que a gente já trouxe um pouco dessas evidências. E aí, as evidências que eu vou tentar trazer para vocês aqui são evidências do mundo da ética mesmo, são recomendações do mundo da ética. Tá? Então, algumas questões que eu trouxe, assim, tentando elaborar, que foi onde eu enxerguei que talvez existem muitas questões para a gente conversar. Primeiro, do mundo da comunicação. E aí todo mundo vai falar, ai, mas eu falo com meus pacientes. Já vou colocar para vocês uma situação. Segundo, da distribuição de recursos, lembrando que eles são finitos e eles custam. Tá? E até quando eu vou ofertar os recursos só porque eles existem. Se eu estivesse falando no começo do século passado, eu não tinha hemodiálise para todo mundo. A partir do momento que eu começo a ter hemodiálise, isso é um conflito bioético que eu acho que todo mundo já leu, né? Temos poucas máquinas de hemodiálise, para quem que eu vou ofertar? Então, isso é racionalização de recursos, lembrando que isso custa. Não é porque eu tenho que eu dou, e isso não é uma piadinha. Tá? Transplante e doação de órgãos. Tá? Temos várias questões bioéticas envolvidas aqui, e vou trazer uma pequena questão para vocês, que eu acho ela bastante séria. Tá? E um convite que eu acho que meus colegas que me antecederam já falaram, mas a vida humana, muito além desses rins e dessa vesícula biliar que me habita. Tá? Então, eu vou dar uma passeada nesses 4 pontos com vocês ao longo da minha apresentação. Acho que a gente fez um passe espírita aqui, eu acho que ele está mais comportado. Tá? Então, do mundo da comunicação. Encontrei uma tese de mestrado que é muito bonita. Está aqui o QR Code, se alguém quiser ler a tese, fiquem à vontade. Tá? Se não, meu e-mail está no final, só me pedir, eu mando também. Tá? Eu achei muito bonitinho a fala dessa participante de uma pesquisa qualitativa, análise de discurso, né? Em que ela fala, os médicos passaram a informação, mas eu só lembro que são 3 vezes na semana. Óbvio que era a respeito da hemodiálise. Né? Então, a hora, aquele momento, a partir do momento que a gente joga a má notícia para o paciente, gente, acabou qualquer comunicação. A gente ficou no mundo da má notícia. Eu não sei se alguém aqui já assistiu Breaking Bad, mas a partir do momento, se não assistiu, assistam, porque é legal, não tem nada a ver com nefro, mas, enfim, a partir do momento que é passada a notícia da doença oncológica para o personagem principal, ele fica simplesmente num ponto de mostarda, que está na gravata ou na camisa do médico, vem um som desconfortável na cena, um zumbido muito alto, né? E o médico, Walter, você está me ouvindo? Ele fala mostarda. É um médico que tinha falado todo o pós-doutorado dele da oncologia, porque era uma doença oncológica, né? Você não ouviu nada que eu falei? Em resumo, não ouvi. Porque eu parei na hora que você falou as notícias ruins. Então, a gente pode colocar todo o nosso compêndio de saberes médicos, mas, assim, o que nos importa no final da história é o que o paciente escutou, não é o que você falou. Esse que é o ponto. Então, aí, um convite que eu faço para vocês é olhar essa tese de mestrado dessa autora, e o que ela conta para a gente que, olha, ela pegou 2 grupos, um grupo de pacientes que já estavam em hemodiálise há mais do que 6 meses, já eram portadores de doenças crônicas, e o outro grupo que ela comparou era um grupo de um pessoal que tinha entrado em hemodiálise mais recentemente, por uma doença mais aguda, por uma situação assim mais aguda. Né? Então, ela queria comparar o saber ou não saber, o estar ou não estar em hemodiálise, e isso mudava um pouquinho do comportamento. Né? Em resumo, em um grupo 60, outro grupo 68, ou seja, então, estar 6 meses em hemodiálise reduziu 8% nessa história atual sobre saber sobre o meu contexto de adoecimento. Na minha leitura, eu imagino que todas essas pessoas minimamente assinaram um termo de consentimento, foram comunicadas, estão tendo consultas ali regularmente com seus profissionais de saúde, e ainda assim elas não sabem o que está acontecendo. Tá? Caminhando mais um pouquinho, elas sabiam nomear o nome do problema de saúde. Tá? O que você tem? Eu tenho insuficiência renal, eu tenho nefropatia intersticial, sei lá, ela tinha um problema. Né? Mas não sabia falar o que o diagnóstico significava. Então, beleza, eu sei o meu problema, mas eu não sei o que ele significa. Ou seja, minha adesão ao tratamento está comprometida. Ou seja, a judicialização está na reta aqui, se eu começar a desconfiar da conduta do meu profissional de saúde também. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente, então. Comunicar é mais do que falar, amiguinhos. Comunicar é escutar.
Eu posso falar uma notícia, mas é escutar. Seu Joaquim é meu paciente padrão, tá? Não é ninguém. O seu Joaquim, o que o senhor entendeu? Me conta disso tudo que eu acabei de falar. Como é que você está vivendo essa história toda, tá? Então, permitir, de fato, a autonomia do outro não é criar uma criança mimada e faça o que você quer. Vem para a hemodiálise o dia que você quer. Estou dando autonomia para o paciente. Não, gente. A autonomia é ter informação, é a minha capacidade de autogoverno. É saber o que eu faço e saber a consequência daquilo. A partir do momento que eu sou responsável também pelo meu tratamento, talvez eu vou fazer mais adesão àquilo que vocês estão falando para mim. Tá? Se não, é só uma criança mimada, ou se não, é só um paciente desinformado. É basicamente isso. Tá? E aí, uma coisa que eu sugiro para vocês, tá bom, seu Joaquim, depois disso tudo que eu coloquei para você, eu sei que é muito difícil, o que o senhor entendeu disso tudo aqui? Tá? E aí eu coloco um exemplo meu, quando eu já me achava a paliativista, com o meu consultório particular, bonitinho, né? Em que eu contei para um paciente um diagnóstico, enfim, uma complicação, e eu perguntei no final para ele, e aí, o que o senhor entendeu disso tudo? E o que essa criatura me contou foi, doutora, eu estou triste, eu vi que o problema é ruim e tal, mas eu estou feliz por um lado, porque a senhora falou que é um tumor, e eu estava com medo de ser câncer. Volta para o plano A e começa a contar tudo de novo. Tá? Então, mesmo quando a gente já é especializada, a gente já tem uma trajetória, a gente, às vezes, usa a nossa palavra e não a palavra do paciente. Então, se o paciente fala bolinha, hoje em dia eu falo bolinha, se o paciente fala câncer, eu falo câncer, se o paciente fala o jeito que ele chama a doença dele, eu chamo a doença dele, para tentar me conectar cada vez mais. Porque a gente tende a subir num salto, porque a gente entende um pouco mais de algumas coisas. E a respeito da doença do outro, é tão fácil se diferenciar da doença do outro, né? Mas basta olhar para a nossa família, para os nossos adoecimentos, como a gente fica vulnerável nesses momentos. Tá? Muda tudo quando a gente se coloca um pouquinho, de fato, no sapato do outro. Tá? Então, sobre autonomia e comunicação, é, de fato, uma autonomia informada, responsável. Tudo bem até aqui? E aí sugiro para vocês aquela dissertação de mestrado. Quem quiser, é só me escrever que eu mando também. Tá? Sobre distribuição de recursos e até quando ofertá-los. De novo, fiz a piadinha infame, mas não é porque tem que a gente tem que dar, tá? Mas é porque tem necessidade, porque faz sentido, porque eu quero, porque eu posso e porque eu devo. Tá? Estou trazendo aqui, todo mundo, quando vai dar aula de bioética, eu coloquei também, né? Autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, mas, galera, não se reduzam a isso quando a gente vai falar de bioética. Isso daqui é muito simples. Isso daqui, a gente fala que é prima facie na bioética, são princípios óbvios, né? Eu gosto de falar que é engenheiro de obra pronta. Depois que o prédio ficou torto, todo mundo, ah lá, ó, tá torto. Autonomia, beneficência, não esclareceu o paciente, não distribui o recurso. Né? Isso aqui é só uma das facetas de bioética, que é principialista. Tá? E eu sugiro muito a gente começar a trazer outras escolas de bioética, e eu acho que a gente não está ensinando isso muito bem na faculdade, e eu me coloco como culpada porque eu dou aula de bioética. Né? É trazer informação, é trazer, de fato, os valores. É, seu Joaquim, o que o senhor quer disso tudo? O que faz sentido? Para eu entender se aquele recurso que eu tenho, de fato, faz sentido num octogenário para fazer uma diálise paliativa ou não. O que ele pensa disso tudo? E dividir com ele essa decisão. E eu volto um pouquinho para o item 1 de autonomia, né? Não é jogar no colo dele e falar, quando o senhor quiser fazer diálise, o senhor me avisa. Gente, quem sabe o que é diálise? Quem sabe o que é diálise sou eu. Né? Eu preciso contar para o paciente. Eu sou tradutora da ciência técnica, vocês estudaram muito tempo para isso. Então, dividam com ele. Mas você está aqui para essa tomada de decisão informada, para ir junto com o paciente, para ele entender qual que é a melhor hora para ele também. Tá? Esse paciente que participa do processo de tomada de decisão, esse é o paciente que vai processar e que vai reclamar menos, que não vai colocar o nome de vocês no Reclame Aqui. Então, você ofertou, de fato, a decisão que é técnica, é prudente, é adequada, mas ele também participou disso tudo, ele se sente responsável nessa história toda. Tá? A gente vive num mundo de Estado de Direito, não num Estado monocrático. Então, na medicina não pode ser muito diferente disso. Né? Essa aqui é uma frase minha, tá? Mas eu acho que todo mundo que fala isso um pouco em cuidados paliativos, médico, foi você que estudou. Na hora mais difícil na vida de alguém, você vai falar, então, seu Joaquim, quando o senhor quiser fazer diálise, o senhor vem? Gente, nefrologista, quanto tempo vocês estudaram sobre hemodiálise? Você vai jogar no colo do paciente essa tomada de decisão? É isso mesmo? Então, assim, a gente pode indicar, a gente pode explicar limites, benefícios, o que pode acontecer, como vai ser, se vai evoluir com doença neuropática na fístula ou não. Né? Como que a gente vai fazer isso tudo? Mas é dividir com a pessoa. Tá? Não faz sentido a gente jogar no colo das outras pessoas. E aí eu convoco vocês para uma autorresponsabilização nesse discurso. Né? Então, são decisões complexas, mas que são muito violentas quando a gente joga para o paciente essa tomada de decisão. Então, você acha que tem que fazer um transplante? Você acha que está na hora? Tem alguém que pode doar um rim para você? O que você acha disso?
né? Isso não é decisão compartilhada, isso é uma violência com algumas pessoas, né? Então, é começar a colocar um processo de construção nessa comunicação com o paciente. Agora, vamos olhar para o mundo concreto também, porque eu não sou romântica e não vou soltar borboletas aqui. As nossas horas sem procedimento precisam ser remuneradas, porque comunicação custa tempo, comunicação custa formação. E se o sistema não paga para as nossas horas de comunicação, eu entendo aquele colega que coloca na esteira de produção também, porque ele também precisa ter a hora dele remunerada. Então, não se faz um bom atendimento se a gente também não é pago para fazer tomada de decisão compartilhada. Isso daqui exige um mecanismo tecnológico insano, gente, que é o humano. E leva tempo, só vocês sabem a experiência que vocês têm para adquirir a capacidade de comunicação que tomaram. Tá? Então, a gente precisa cobrar do sistema de saúde também a remuneração disso. Tá? Então, chamo aqui para vocês para uma autorresponsabilização na distribuição de recursos. Faz sentido ofertar? Eu quero, eu posso e eu devo? Não é porque o paciente quer ou não quer. Tá? E não é porque eu quero. Isso é do meu mundo moral. E aí eu queria trazer 2 conceitos para vocês do mundo da bioética, que a gente chama de withholding e withdrawing. Tá? Não precisa se preocupar com esses nomes complicados, mas todos nós fomos criança um dia, né? E todos nós ganhamos um docinho um dia. Aí vem a Úrsula e tira o docinho da mão de vocês quando vocês são crianças. O que uma criança faz quando perde o doce? Chora. Só que essa criança cresceu. E até hoje, quando tiram o doce da minha mão, ou seja, quando retiram, eu não gosto. Tá? Então, o que o médico faz? Eu prefiro nem iniciar um procedimento, porque vai ser tão difícil parar a hemodiálise, e eu deixo de ofertar, talvez, uma qualidade por algum tempo para esse paciente. Então, a gente precisa começar a domar essa criança mimada que mora dentro da gente, com comunicação, com tomada de decisões éticas, para começar a ofertar, para fazer trials terapêuticos, para fazer, quando faz sentido, ofertar isso tudo. E quando não faz mais, a gente deixa de ofertar. E não só não iniciar, porque é mais fácil nem falar que existia, né? Mas isso é uma tomada de decisão que tem que ser cada vez mais proporcional e construída. E, para isso, precisa de bagagem de formação ética. Não é tão fácil, assim, simplesmente, numa UTI, desligar um ventilador, simplesmente parar uma hemodiálise, dar uma alta para um paciente fazer um fim de vida em casa. Tá? Então, não iniciar e retirar são tomadas de decisões completamente diferentes, só que a gente tende muito mais a não iniciar, porque retirar expõe a nossa criança mimada. E é difícil lidar com criança mimada chorando, esperneando no supermercado. Né? Então, sobre transplante e doação, eu trouxe aqui um material para vocês que não é um artigo novo, tá? Ele é um artigo já mais antiguinho, mas ele não perde o seu local histórico, não. Essa revista de bioética ela acabou, porque o curso de bioética dentro da São Camilo acabou, tá? Mas ele fazia espécies de pareceres de bioética. E aí ele colocava uma situação de um paciente de 20 anos, com difícil acesso à hemodiálise, tinha que viajar, tinha questão financeira, né? E a irmã era doadora. E aí entrou naquela esteira de examinar a família para ver quem que é compatível para fazer o processo de tomada a doação do órgão, né? E a irmã desse paciente seria compatível. E aí essa irmã entra no consultório do médico, ou seja, no consultório do nefrologista de vocês, e fala: doutor, inventa um problema, porque eu não quero doar, só que eu não consigo falar lá em casa. E aí, 2 pareceristas fizeram esse parecer bioético. O primeiro parecerista entrou na falácia da autonomia, beneficência, não maleficência, que o médico não pode mentir. Meu tempo está encerrado e eu ainda tenho coisa para falar, mas eu vou ser rápida. Pode seguir. O primeiro parecerista falou: olha, autonomia, beneficência, não maleficência, médico não pode mentir. De novo, engenheiro de obra pronta. Depois que o problema está posto, autonomia, beneficência, não maleficência não salva ninguém. Eu quero ajuda antecipada para tomar decisão. E aí o segundo parecerista tem um dos pareceres bioéticos mais lindos que eu já vi na minha vida, em que ele fala: olha, a vida humana é muito mais do que só HLA e tipo sanguíneo compatível. Será que o fato desta pessoa não querer doar... E aí ela entra por que a pessoa não queria doar. Eu tenho um filho, eu quero engravidar de novo, eu tenho 20 e poucos anos, eu não sei o que vai ser da minha vida sem um segundo rim. E, na verdade, eu nem me dou tão bem assim, com todo mundo, assim, lá de casa. Né? Todo mundo tem uma família dessa, né, gente? Vamos combinar. E aí ela fala: será que a gente não tem que considerar compatibilidade muito mais só de sistemas genéticos? Doação é doação. Doação, senão é roubar meu rim, gente. Falácias urbanas na banheira de gelo, né? Não tem anestesista, eu nunca vi isso, pelo menos. Doar é doar. Doar é doar de coração. Eu estou acompanhando uma colega que está num processo de doação para o rim e para o irmão, e é muito exaustivo emocionalmente, além de fisicamente.
Então, assim, será que a gente não tem que colocar mais situações? E aí o capadecerista fala, olha, se eu colocar que essa pessoa não quer doar e ela tem um problema social, e se eu falar para a família dela, não quero doar o rim para vocês, não, você vai criar uma dinâmica familiar extremamente complexa. Então, assim, não é compatível. Por quê? Porque não é. Né? Se for muito instado juridicamente, você vai ter que falar, ela pediu. Mas eu não vou inventar um exame de sangue que não pode. Eu também não posso mentir enquanto médica. Mas eu não preciso colocar toda a minúcia do fato. Olha, a gente encontrou aqui algumas situações durante a análise que ela não é compatível. Mas olha que situação complexa que vai cair completamente no consultório de vocês, não no meu. Ainda bem. Tá? Eu posso dar parecer, é ótimo. Tá? E aí, esse convite que eu faço, então, pegando esse gancho, que a vida humana está muito além do biológico. Tá? E aí eu faço essa pergunta para vocês, qual que é o sentido da vida? Calma, não chorem, tá bom? Calma, eu sei que é muito difícil responder isso, mas qual que é o sentido da vida? Eu não acordei hoje feliz ou triste porque meus rins estavam funcionando, porque minha vesícula biliar estava fazendo as contrações adequadas. Né? Eu acordei feliz porque meu gato estava bem, porque eu dei um abraço no meu marido, porque, enfim, isso que faz sentido. Então, não é o meu biológico que traz o meu sentido da vida, mas é tudo aquilo que eu vivo, é o meu emocional, é o meu social, é a minha conexão com os sentidos da vida. Então, talvez se a gente trouxer isso um pouquinho mais, gente, isso é extremo bioético, tá? É fazer sentido enquanto a minha existência existe. Em resumo, é isso. Eu não pergunto para nenhum paciente qual que é o sentido da vida, porque eu tenho medo do que vai acontecer na sequência, né? Eu faço uma perguntinha, assim, talvez um pouco mais suave para chegar no mesmo ponto. A minha pergunta é essa: quem que enche seu coração agora? Né? E aí o que eu ouço é o gato, é o cachorro, é o filho crescendo, é ver os netos brincando lá fora. Né? É isso que enche o coração das pessoas. Então, o que eu, enquanto técnica, né, de uma ciência, posso ofertar para a sociedade para ele viver enquanto a vida faz algum sentido? Então, se fazer uma diálise paliativa faz algum sentido, se fizer uma diálise fracionada, não guardei o nome exato, incremental, faz algum sentido por algum tempo, para eu poder viver isso aqui que enche o meu coração, não importa a idade que eu tenho, vai fazer sentido. Mas quando eu tenho que pegar 4 conduções, ficar sentado numa Kombi, viajar, e minha vida virou trânsito para ir para a diálise, trânsito para voltar para uma diálise, trânsito para coletar sangue, fazer transfusão sanguínea, talvez a vida começou a perder um pouco do sentido. Faz sentido para o biológico, mas, de novo, o que me fez levantar feliz, e acredito que vocês também hoje, não foi o rim, não foi o coração, não foi a vesícula biliar, foi a vida que vocês vivem muito além do biológico e que, sim, é proporcionada por um biológico que está saudável e que, quando ele dá uma fragmentada, ele dá trabalho também. Mas é olhar para esse restante todo. Né? Essa é a pergunta que eu uso. Então, eu divido para vocês, fiquem à vontade para utilizar quando quiser. Mas, assim, o que encheu o coração de vocês hoje é para a gente fazer o que tem que fazer na prática médica. Tá? Uma última fala, mesmo, tá, de um paciente mesmo que veio de uma outra pesquisa qualitativa, né? O que ele fala é uma vida de recusas, né? E aqui trouxe em homenagem ao Castilho, né? Em que ele fala, olha, já parei de fumar e o chimarrão também, né? Beber cachaça eu gostava, mas deixei também. Ah, me tiraram as comidas, quantas boas. Aí ele fala de comida gorda, não é para comer comida gorda, não é para comer comida de carne de gado, torresmo, só leite desnatado, boia sem sal, bem dizer, um eito de coisas. Café, tudo foram me tirando. Isso aqui quem pede são vocês, porque eu dou tudo de volta no fim de vida, tá? Esse é o problema de vocês. Dá para ver que a dieta desse cidadão, digamos, entre café, cachaça e carne gorda, não era assim lá muito saudável. Né? Mas se isso faz sentido para ele, faz sentido viver sem nada disso? Eu não tenho muita certeza. Se isso dá sentido, de fato, para a vida de alguém, eu acho que a gente tem que revisar um pouco o que a gente está fazendo. Né? Então, o que essa autora conclui para a gente nesse artigo é que, assim, a gente está falando que os pacientes na cronicidade eles estão da renúncia à aceitação. Se aceitar realmente um processo natural, beleza, está tudo bem. Agora, se é para viver uma vida sem sentido, eu acho que não faz tanto sentido assim. Né? E o que ela conclui, que eu achei uma frase linda, que eu vou começar a utilizar, privação como forma de cuidado. Gente, o que a gente fez da prática médica quando virou a privação? Difícil, né? Eu não gostaria de viver privada, eu acho que pouca gente falaria isso. E aí, só para finalizar, vocês também são gente, tá? Só para lembrar, assim, porque às vezes a gente vira meio máquina, plantão, horários, né? A gente sofre, a gente se conecta com pessoas, a gente não gosta de todo mundo, mas a gente se conecta e sofre com uma porção de coisas. Então, lembrem que autocuidado é nossa responsabilidade também. Aliás, eu acho que o hospital que eu trabalho devia pagar minha terapia às vezes, e eu acho que vocês também. Né? Mas lembrar de se autocuidar, porque, assim, a gente adoecido não vai ofertar uma prática médica saudável para ninguém. Na verdade, a gente nem vai durar muito tempo lá.
Então, lembrar que vocês também sofrem, vocês também são gente, que tomadas de decisões não são fáceis e precisa de muito emocional calibrado para dar conta disso, senão o que a gente vai fazer é misturar nossa dor com a dor do outro. Gente, vai dar uma confusão, e acho que já aconteceu na vida de alguns de vocês. E dá uma confusão danada. Eu estou enlutada há 1 ano, meu pai morreu há exatos 1 ano, né? E eu misturo vários pacientes que têm um quadro clínico do meu pai hoje em dia. Então, assim, é entender que aquele seu Joaquim que eu estou atendendo não é o meu pai, que a tomada de decisão que eu tive com o meu pai não tem que ser exatamente a tomada de decisão que eu tenho com o seu Joaquim no hospital. Mas é inevitável olhar para histórias parecidas e falar, nossa, eu fiz assim, eu fiz assado. E não se misturar com todo mundo. Mas saber que a gente se mistura, mas a gente tem que achar onde separa essa água do óleo de vez em quando. Tá? Mas ela vai se misturar, é um fato. Tá? Deixa aqui meus contatos. Se alguém quiser artigo, alguma coisa que eu coloquei, se quiser chorar as pitangas juntos, está tudo bem, eu adoro, tá bom? A terapia está em dia, tá? Pode entrar em contato, não tem problema nenhum. Bioética é um assunto que ele só começa, ele nunca termina. Como um amigo meu fala de bioética, tipo, a bioética é a arte da não resposta, né? Eu falei, sim, você quer resposta pronta, procura guideline. Tá? Bioética é a arte de pensar, é a arte de olhar para o mundo moral e estar um pouco mais conectado com ele. Então, faço esse convite para vocês. Muito obrigada.